Bom dia a todos. É um prazer muito grande de estar de volta aqui ao Núcleo Espírita e vamos então começar com uma prece inicial para que a gente possa buscar sempre a luz de Deus e essa companhia dos amigos espirituais do Núcleo. Amado Deus, Pai de todos os seres e de todas as coisas, através do Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, Médico das almas, tu possas, Paizinho querido, permear todo o núcleo espírita com o seu amor insuperável, assim como a nossa palestra desse dia. Contamos com os amigos espirituais do núcleo, mentores da casa, para que possamos, com a ajuda espiritual, cumprir mais um trabalho da divulgação espírita, promovendo essa palestra online espírita. Que possamos aprender e apreender espiritismo. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Então, como eu já tinha dito, né, é um prazer muito grande estar aqui com vocês do Núcleo. E hoje, o nosso querido companheiro Ivair pediu para que a gente explore um tema tão importante e sempre atual, que é a lei do progresso. Livro dos Espíritos, que é a coluna vertebral da doutrina espírita, na terceira parte, capítulo 8. É importante sempre, né, frisar o que vem a ser uma lei. Temos várias leis no Livro dos Espíritos. E essa lei, ela pode ser vista como um princípio. É um princípio, é uma lei natural, é uma lei divina, mas, ao mesmo tempo, podemos ver também como uma regra do bem viver. Só que a lei do progresso, uma lei que eu sou fã de carteirinha. O Ivaí, quando ele me deu o tema, eu fiquei extremamente alegre, porque é um tema que eu amo trabalhar. Então, quando a gente está diante do progresso, estamos diante do crescimento, estamos diante de uma ampliação que todos nós podemos promover. Um grande pesquisador bíblico chamado Matthew Fox, ele tem uma frase que sintoniza perfeitamente com esse estudo espírita, onde ele diz: Deus ama a todos aqueles que estão progredindo. É claro que Deus ama a todos os seus filhos, mas Deus ama todos aqueles que já aprenderam que a grande lei da vida, que a grande regra do bem viver é o progresso. E nós começamos esse estudo espírita com a pergunta 776, aonde o nosso querido Allan Kardec, assessorado por toda essa equipe da codificação espírita, ele pergunta: o estado natural e a lei da natureza são a mesma coisa? E os benfeitores dizem que não. O estado natural é o estado primitivo. Então, nós temos a oportunidade na escala espírita, vai do primitivo ao sublimado.
Do primitivo, a perfeição relativa, porque a máxima só Deus. Somos convidados a superar ainda hoje o nosso primitivismo. O apóstolo Paulo, ele fala do homem velho. Esse homem velho ainda tem resquícios desse homem em nós. É primitivo. Precisamos superar isso. Continua, então, os benfeitores. A civilização é incompatível com o estado primitivo, enquanto que a lei da natureza contribui para o progresso da humanidade. Então, claro que nós também entendemos nessa explicação que quando a gente chega na civilização, a grosso modo, superamos o primitivismo. Mas no homem velho, infelizmente, né, nós ainda vemos atitudes, comportamentos primitivos, que ainda estão em nós. A gente vê até hoje, e entre aspas, estamos na civilização, mas vemos o pai matando o filho, a mãe matando o filho, ou o filho matando a mãe, o filho matando o pai. Então, isso é primitivismo. Não tem como chamarmos de outra coisa. É o estado natural, essa infância da humanidade. E nós somos convidados ao aperfeiçoamento, ao progresso. Como disse o Martin Fox, Deus adora ver a alma crescer. É lindo ver a alma crescer. É lindo ver a alma se aperfeiçoar. Eu, como tantos companheiros espíritas, como várias casas espíritas, fazemos trabalhos sociais, e é lindo quando nós vemos aquele companheiro que passava fome, que morava na rua, hoje já lá na sua casa, hoje já pagando aluguel, trabalhando, tendo o seu emprego, procurando ter uma qualidade de vida. Isso é aperfeiçoamento. Isso é crescimento. No projeto Autocura, criado pela nossa querida médica espírita palestrante Luzia Matias, onde eu também facilito esse projeto para várias casas, é lindo de ver as pessoas superando dependência química, superando dependência emocional, superando a obsessão espiritual. Então, não tem como ficar contra o progresso, contra o crescimento, contra a superação. O espírita ele é convidado a desenvolver resiliência, a arte da superação, superando a si mesmo e não o próximo. Superando a si mesmo, você está progredindo. Na questão 777, Kardec continua falando ainda sobre esse estado natural. No estado natural, que é o estado primitivo, o homem, por ter menos necessidades, não possui todos os problemas que cria para si mesmo num estado mais avançado. O que pensar da opinião dos que consideram o estado primitivo como da mais perfeita felicidade sobre a Terra? Os benfeitores explicam. A felicidade no estado primitivo é a felicidade do bruto. Então, já evoluímos. O quanto que já crescemos. Existem pessoas, dizem eles ainda, que não compreendem outro tipo de felicidade. Isso é o mesmo que ser feliz à forma dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos.
Então, mediante a sua idade, falando sobre a Terra, né? A sua idade no corpo, a sua idade espiritual, o seu nível de evolução. A felicidade ela vai mudar de forma e de conteúdo. Claro que a gente percebe que a felicidade do bruto ela é primitiva. A felicidade dos animais é muito limitada. A das crianças, por mais que muita gente tenha a sua limitação, mas o espírita ele é convidado a investir na sua própria felicidade. E já dizia o nosso querido André Luiz, mediunidade do nosso inesquecível Chico Xavier, que quando eu estou ajudando os outros a serem felizes, eu também estou construindo a minha felicidade. É que o nosso querido Ivair faz, vários trabalhadores do núcleo, tantos outros espíritas, tantos outros religiosos, ajudando outras pessoas a construírem a sua própria felicidade. Então, não tem outra coisa, não tem outro subproduto do que nós também ficarmos felizes. Mas sempre lembrando que, pela questão 132 também do Livro dos Espíritos, nós não estamos na Terra diretamente para sermos felizes. Nós estamos na Terra para o progresso, para o crescimento. Kardec perguntou qual é o objetivo da encarnação na questão 132 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores responderam: é o crescimento, é o progresso. E hoje estamos aqui trabalhando a lei do progresso, para que a gente possa perceber mais essas nuances, né, desse, então, processo. Na questão 778, Kardec pergunta: o homem pode regredir ao estado natural, ou melhor, ao estado primitivo? Os benfeitores afirmam que não. O homem deve progredir sempre e não pode retornar à infância. Eu, como terapeuta das emoções, recebo muitos clientes espíritas, aonde eles às vezes falam assim: eu tenho saudade da minha infância. Ter saudade daqueles momentos positivos, claro que é algo saudável. Mas muitos clientes não, eles sentem saudade da infância porque eles não estão conseguindo aproveitar a fase ou da juventude, né, ou da maturidade, ou a fase adulta. Então, aonde quer que a gente esteja, nós temos a oportunidade de aproveitar a vida, sempre batendo nessa tecla, progredindo sempre. Nós não estamos na Terra para a infelicidade e nem para ficarmos estagnados. O homem progride porque essa é a vontade de Deus. Então, Deus, como eu disse, né, na afirmação do Matthew Fox, Deus adora ver a alma crescer. E a vontade de Deus é pelo nosso progresso, é pelo nosso crescimento. Pensar que o homem possa retornar à sua condição primitiva propriamente seria negar a lei do progresso. Então, vamos progredir sempre, vamos ter esse lema de vida, vamos progredir em todas as áreas da vida, porque hoje também sabemos, né, que a própria doutrina espírita aponta o homem integral. Então, se eu apenas melhorar numa área, várias outras áreas, né, ainda irão ficar capengas. Então, é ter essa visão integral do homem
como corpo físico, como perispírito e como espírito. E a marcha do progresso aí? Será que estamos marchando para ele? Estamos encaminhando esse progresso? Como é que está? Como é que está o progresso do espírita e o progresso do espírito? Porque o espírita, ele segue a doutrina espírita. Ele segue uma grande filosofia de vida que pode ser vista também como uma religião natural, como frisa o nosso grande Herculano Pires. E o espírito, né, que pode ter qualquer outra religião, ou também ser até mesmo espírita. E aí eu me lembro da linha filosófica existencialista, que tem grandes nomes, mas eu destaco muito o Jean-Paul Sartre. Então, o Sartre, né, e essa linha existencialista, eles têm uma preocupação que eles chamam de Dasein, ou de Dasein. Então, o que eles falam? Como está o ser aí na vida? Como está o ser agora, aí, né, nesse momento? Então, será que nós estamos mesmo progredindo? Kardec pergunta na 779, o homem traz em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os benfeitores explicam, o homem progride naturalmente, usando suas próprias forças. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. Estamos sentindo a força do progresso em nós? Sentimos nas fibras do nosso corpo, nas fibras do nosso espírito, essa força do progresso? Nós podemos progredir sempre, só que cada um tem o seu tempo e o seu modo. Já dizia o grande pensador e também educador, Piaget, cada um tem um jeito e uma maneira de crescer. Então, quando nós queremos trabalhar com imposições, até mesmo o pai perante o filho, a mãe também perante o filho, normalmente isso não dá certo. Não, essa imposição não leva a nada ou a quase nada. E é no contato social que vamos crescer. Isolamento, distanciamento para a evolução acontecer propriamente não dá certo. Estamos agora vivendo aí, pessoas ficaram depressivas porque ficaram presas em casa ou ficaram, né, afastadas. Então, é no contato social que nós crescemos. E aonde os mais adiantados, né, os que já têm mais habilidades desenvolvidas, podem ajudar, tem essa grande possibilidade de dar uma ajuda aos menos adiantados. Isso serve até para a casa espírita, né? E para o nosso movimento espírita. Os mais adiantados, né, vamos dizer assim, até os mais antigos, os que têm mais experiência, podem ser mais consultados quando surgem algumas dúvidas. Mas sempre vemos pessoas espíritas desavisados que saem orientando certas coisas e muitas vezes que não são assuntos ou práticas espíritas, mas por não ter a experiência ou a vivência, eles ainda erram muito nisso. Na 780, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Sempre, né, surge esse tema na casa espírita, né?
Será que estamos progredindo moralmente? Será que estamos progredindo intelectualmente? E sempre está diante disso a nossa vontade de querer progredir essas duas asas, né? Ou de estar crescendo com essas duas asas, e o nosso livre-arbítrio. Então, os benfeitores responderam: o progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, não tem como a gente falar que educação no lar, educação familiar não conta, a instrução, né? O certo é esse, a instrução escolar, a formação escolar também, né? De faculdade, de qualquer conhecimento que não conte também. Tudo isso conta e muito. Porque quando a gente volta, então, no tempo e vê povos primitivos, né? Vê algumas também experiências, né? Onde o ser humano, onde o espírito também se nega ao aprendizado, o quanto isso gera de consequências negativas. Então, na 780A, Kardec pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? E os benfeitores explicam: o progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. O homem, então, ele pode escolher. Então, como já dizia o meu grande amigo, que já partiu, um grande espírita, que foi nosso querido, foi não, né? Que é, mas agora do outro lado, doutor Jorge Andréa, ele dizia que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Então, quando eu começo a ter conhecimento, quando eu começo a ter a compreensão, eu sei aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é bem e aquilo que é mal. E aí eu posso fazer a minha escolha. Então, olha como é importantíssimo o conhecimento, o estudo, a formação, como isso nos ajuda. E falando em espiritismo, para que eu possa passar conhecimento, o quanto é importante que eu conheça a doutrina espírita, que eu saiba explicar espiritismo. E vemos pessoas que falam coisas que, infelizmente, não são do conteúdo espírita. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Então, como a gente aprende na linha existencialista, que é totalmente contrária à doutrina espírita, então, onde o Sartre, Kierkegaard também, vários pensadores afirmam que o homem está condenado à liberdade. Então, quando a gente aprende na doutrina espírita que nós somos livres, até certo ponto, né, pelo nosso nível espiritual, existem também limitações, mas, a grosso modo, somos livres. E temos a oportunidade de promover escolhas melhores. Ao mesmo tempo, temos mais responsabilidade. Então, o espírita ele pode fazer tudo aquilo que ele quer, né? Não tem nenhuma restrição propriamente. Mas tudo aquilo que o espírita faz tem consequências e muitas vezes ele tem mais responsabilidade por ele então saber, por ele conhecer a lei divina, por ele também conhecer a lei dos homens, conhecer a lei de causa e de efeito, né? Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, usar melhor, utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, sempre utilizando
conhecimento já adquirido para que a gente possa ponderar melhor. Na 780b, Kardec pergunta: então, como explicar que os povos mais esclarecidos sejam muitas vezes os mais pervertidos? É estranho isso? Como é que um povo é mais esclarecido, ao mesmo tempo é mais pervertido? Os benfeitores explicam: o progresso completo é a meta de todos os povos e dos indivíduos, mas eles só o alcançam passo a passo. Então, a gente sabe que não tem salto na natureza, que não tem milagre, a não ser, como disse o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o único milagre que existe é o do próprio suor. Então, quando a gente começa a suar, quando então a gente começa a se movimentar, a movimentar o nosso espírito, a movimentar o corpo que nós estamos fazendo uso, aí sim, né? Aí a gente pode até, né, perceber esse milagre do nosso próprio esforço. Assim, enquanto o senso moral ele não estiver plenamente desenvolvido, eles podem mesmo utilizar da sua inteligência para fazer o mal. Então, evoluir sim, passo a passo ou passo após passo. Pressa não leva a nada, mas também ficar parado também não dá. Mas enquanto a gente não busca o conhecimento, né, a gente pode utilizar a nossa inteligência para promover o mal. Então, o conhecimento é importantíssimo. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então, muitas vezes é alguém que está muito moralizado, mas a inteligência não chega muito próximo. Às vezes é alguém que é muito inteligente, mas a moral não chega muito próxima. E aí eu me lembro do poeta polonês Heine Maria Rilke, quando ele dizia: quer nós queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Amadurecer através de quê? Já que é uma coisa já que se dá naturalmente. O espírita sabe, né? Amadurecer, crescer através da reencarnação. Querendo ou não, eu passo por essa lei, eu passo por esse mecanismo. Então, a gente vê a marcha do progresso aí caminhando. E na 781, Kardec pergunta: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Os benfeitores dizem: deter não, mas pode entravá-la algumas vezes. Já viram quando alguém bate, né, com o seu próprio carro, ou ele enguiça, e ele fecha aquela rua ou aquela avenida? Eu fico parado ali naquele momento porque não tem como passar. Mas ele está detendo diretamente é o meu progresso? Não. Mas ele está entravando ali naquele momento tudo aquilo que eu poderia fazer naquele instante, eu não vou fazer. Porque eu estou parado num mega trânsito, porque tem o carro que parado ali, ou enguiçado, ou batido, e não tem como eu prosseguir com a minha programação para aquele dia. Então, ele não está cortando, ele não está detendo o progresso, a grosso modo, mas ele consegue entravar a vida ali daqueles companheiros. 781A. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retroceda? Os benfeitores responderam: pobres seres, que Deus
castigará, serão arrastados pela própria correnteza que procuram deter. Então, vemos, né, o quanto que é negativo, o quanto que é infantil, né, quando a gente tenta, né, parar com esse progresso. Então, vamos viver esse progresso, vamos tornar meta diária até esse, então, progresso, esse, então, crescimento, para que a gente possa cumprir, né, com aquilo que a gente normalmente acordou do outro lado, né, no mundo espiritual. O progresso é uma condição da natureza humana e ninguém tem o poder de se opor a ele. Então, nós somos convidados por Deus, por Jesus, pelos amigos espirituais, pela doutrina espírita, a buscar realizar o progresso. Na questão 782, Kardec pergunta: não existem homens de boa fé que dificultam o progresso, acreditando favorecê-lo? Porque, do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não está. Olha aí que situação, né? Os benfeitores, então, respondem: esses homens são como pequenas pedras colocadas sob a roda de um grande carro e que não o impedem de avançar. Então, a gente precisa, né, aprender a relevar, aprender a superar, aprender a retirar, a superar, a suplantar essas pedras do caminho, para que a gente possa continuar progredindo, progredir sempre. Na 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Quem foi que disse isso, né? Que muitos estão progredindo lentamente. Claro que vão ter companheiros que estão mesmo, né? Mas tem muitos companheiros progredindo a cada dia. Então, os benfeitores informam: existe o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias. Entretanto, quando um povo ele não progride com a rapidez que deveria, Deus faz com que esse povo, de tempos em tempos, passe por um abalo físico ou também moral que o transforma. Então, sabemos que não tem castigo na lei divina, né? Essa foi uma terminologia antiga quando foi criada a codificação, e nós continuamos, né, mediante aquela lei que é de causa e de efeito, é de ação e de reação. Então, muitas das vezes nós ficamos, né, paralisados ou sofrendo porque nós estamos presos a certos comportamentos que podem ser mudados. Na 784, a perversidade do homem é muito grande do ponto de vista moral. Não parece que ele está recuando em vez de avançar? Os benfeitores explicam: esse pensamento é um engano. Observem bem o conjunto e todos verão que o homem avança porque compreende melhor o que é o mal, e a cada dia corrige os seus abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para fazer com que se compreenda a necessidade do bem e das reformas. Então, aquela história, né? aquela situação, melhor dizendo, da experiência. Não adianta a gente só passar a experiência. Aquela pessoa vai precisar trilhar aquele caminho para adquirir experiência. Então, é hora de nós investirmos na nossa reforma íntima, né? Como ele disse, compreende a necessidade do bem e das reformas.
E estamos chegando no nosso finalzinho. Vamos trabalhar a 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? Os benfeitores explicam. Os maiores obstáculos são orgulho e egoísmo. Será que o espírita sabe já o que é orgulho? Orgulho é o pior sentimento dentro da visão espírita. Então, quando eu sinto orgulho, eu sinto um alto conceito de mim mesmo, soberba, prepotência, lepra emocional. O que é uma lepra emocional? É quando eu não valorizo nada que venha do próximo. Né? Então, nós precisamos tratar isso. Superar também o egoísmo, que é a doutrina do eu. Então, investir no nosso progresso, no nosso, então, crescimento, é primordial para dias melhores. E o que vai nos ajudar nessa, então, superação é sempre o melhor sentimento, o grande remédio, o grande bálsamo, que é o amor. Então, quando eu quero falar de amor, eu posso trazer o pensamento da nossa querida Joana de Ângeles para refletirmos sobre essa excelência do amor em nossas vidas. Então, Joana diz, o amor é portador da magia renovadora. Tudo apaga e tudo consome. Abre infinitos espaços para a felicidade. O que nós estamos esperando para investir no amor? Porque com amor fica mais fácil progredir, fica mais fácil ser feliz. Todo dia de manhã, em qualquer jardim, a flor está ali recebendo o seu anjo guardião, que diz todo dia para ela, cresce, cresce e cresce. E muitas vezes ela nega, mas na maioria das vezes ela aceita e ela cresce. O nosso anjo guardião todo dia fala para nós, cresce, cresce e cresce. E muitas das vezes nós não damos ouvido. Então vamos agradecer aos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Que possamos, nesse momento, enviar a nossa melhor vibração, nosso melhor sentimento àqueles que sofrem em grande escala. E juntos possamos progredir sempre e com maior qualidade. Graças a Deus. Obrigado a todos do Núcleo Espírita Chico Xavier. Obrigado ao meu querido Ivair pela oportunidade de trabalho e que possamos estar juntos outras vezes, raciocinando e sentindo espiritismo. Muita paz para todos.